Vamos continuar falando sobre os benefícios do discipulado. Na verdade, isso já é uma cultura de muitos e muitos anos na nossa igreja. Já tem décadas que a gente caminha nesse princípio do discipulado 1 a 1. E virou uma cultura, e vale a pena nós temos uma imersão e aprendemos muito no que diz respeito ao discipulado, que é uma ordem do Senhor Jesus, uma ordenança. Não é uma sugestão para alguns membros, é uma ordem para o corpo todo, para a igreja toda. Embora, realisticamente, a gente saiba que alguns, eles vão aceitar, vão caminhar, vão crescer, vão romper, vão desabrochar, mas outros talvez não abra tanto coração para o discipulado 1 a 1. Acaba que nós vamos aprendendo muito com isso no longo dos anos, mas mesmo assim, nós não podemos chegar ao ponto de dizer assim que nós já sabemos tudo e que nós estamos prontos para fazer o discipulado. Na verdade, cada encontro de discipulado é uma nova aventura com o Espírito Santo. Quando Jesus deu a ordem de fazer discípulos, ele colocou algo muito importante, uma promessa muito poderosa. Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então ele promete uma presença, uma manifestação especial, respaldando esse imperativo de fazer discípulos. Agora, a proposta aqui de falar dos benefícios do discipulado é chamar a atenção para a importância que ele tem, mas também nós temos que reconhecer, por isso que nós temos o trilho do discipulador, nós temos o trilho do life. Por que desse trilho? É porque nem todo mundo é apto para discipular. Às vezes a pessoa é uma pessoa doente, problemática, às vezes tem problemas espirituais, problemas emocionais, problemas com o seu próprio temperamento, às vezes a grande doença da pessoa querer se assenhorar de outros, senhorar de outros, em vez de ser um servo, um servo lavando os pés, servindo, sem querer ser o dono daquela pessoa, o controlador daquela pessoa. Isso é uma doença, isso é uma doença. Outra característica que pode acontecer, eu sei que vai vir mais para frente, vai vir esse tema, abusos no discipulado, onde nós vamos falar com muita propriedade como que acontecem esses abusos, ao ponto de a pessoa alguns ficarem tão traumatizados de quando falar de discipulado, a pessoa diz: Deus me livre. Como eu já vi pessoa chamar uma moça, estava lá em Brasília ministrando uma igreja, e a Simone, aí a pastora chamou uma moça e apresentou ela como alguém curado, que não podia ouvir o nome célula, que ela começava a se tremer todinho. Eu digo: cara, mas que para minha cabeça é inconcebível uma coisa como essa. Mas acontece. Então, quanto mais saúde tiver o discipulador, santidade na vida, mais esse discipulado será eficaz. Então, quando a pessoa está chegando, ela não está pronta ainda para ser um discipulador. Tem que ser preparado, tem que ser bem discipulado. E na cultura do discipulado, absolutamente ninguém, pode discipular alguém se não estiver sendo discipulado. E só lembrando que existem os dois chapéus, todos nós temos dois chapéus, o chapéu de discipulador ou de discipuladora, mas o chapéu também de discípulos. E aí vale muito a lei da semeadura, porque quem já não teve experiência, nenhum de nós aqui, eu já tive, e eu oro que Deus tenha misericórdia de mim para não fazer nenhum tipo de semeadura para me colher na vida de outros. E eu sempre coloco o meu coração, que já aconteceu, digo: cara, mas até onde o meu coração, a Bíblia diz, se o nosso coração não nos acusar, então nós vamos ter paz diante de Deus. Eu até não sinto meu coração, nenhuma culpa, nenhum sentimento de que eu estou colhendo esse tipo de semeadura. E olha o que esse meu discípulo está me apresentando. Meu Deus, mas eu nunca semeei isso, Mas pode ter certeza, na honestidade, na transparência, sendo genuíno, eu já tive experiências pessoais de colher semeaduras
de coisas erradas, atitudes erradas que eu semeei na vida dos nossos discipuladores. E foi a partir daí que a gente começa a levar mais a sério, porque com o tempo a gente vai se acostumando tanto com isso, que parece que isso deixa de ser novidade, esse caminhar, sendo e fazendo discípulos. E eu lembro que um casal de pastores, assim, nós somos grandes amigos mesmo. Meu Deus, que bênção na minha vida e na vida da Simone, mas eu fiquei muito feliz, assim, eu digo, meu Deus, eu ganhei o meu dia, a minha semana, o meu mês e o meu ano com essa atitude, que eles chegaram para nós, porque até então eles tinham atitudes muito erradas como discípulos, e essas atitudes erradas não era fácil, né? Que a Bíblia diz, seja submissa debaixo da missão dos seus líderes. Se vocês fizerem isso, eles vão fazer o trabalho com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita para vocês. Em outras palavras, isso não vai pegar bem para mim diante de Deus se eu fizer os meus discipuladores gemerem com as minhas atitudes erradas. Então foi muito legal, porque eu digo, meu Deus, nós não podemos mudar a vida de ninguém, mas Deus fez algo. Infelizmente, Deus, ainda no seu infinito amor, permite isso. Eles começaram a colher exatamente o que eles faziam comigo e com a Simone. Não de coisas boas, né? Mas de coisas erradas. Exatamente. E para ser bem honesto, colheram até um pouco mais. Porque você nunca planta uma semente e você vai colher aquela mesma medida. Você vai colher sempre mais. Isso me dá muito temor. Não medo, né? Mas temor, respeito, reverência com Deus e com os princípios estabelecidos por Ele. E foi muito lindo, meu Deus. Por isso que eu digo, ganhei meu dia, minha semana, meu mês e meu ano, que eles disseram, pastores, nos perdoe, porque nós estamos nos vendo como espelho. Isso eu amei mais ainda esse casal de discípulos, que eu digo, eu estou vendo sinceridade, honestidade, humildade, porque não é fácil uma pessoa admitir isso, né? Humildade deles falarem assim, nós estamos colhendo e não estamos colhendo pouco não, e a gente está vendo como espelho aquilo que nós fazíamos em atitudes, ações e até palavras contra vocês. Mas graças a Deus tudo foi curado, sempre a frase a gente vai dizer, nos perdoe, a gente sempre vai dizer, eu te perdoo, e todos nós estamos aprendendo. Nunca esqueça, irmão, quando alguém abrir o coração, falar alguma coisa para você e pedir perdão, diga, verbalize isso. Não, tá tudo bem, eu já tinha te perdoado. Não, tudo bem, você já tinha mesmo. Mas aí você vai dizer, você está perdoado. Não diga essa frase, eu já vi alguém falar para mim, né? Mas claro, né? Mais uma vez, o orgulho insidioso, escondido, ele já começou a se mexer, né? Tá perdoado, pastor, vai e não peques mais. Não pega muito bem, eu não gosto de falar isso. Eu gosto de dizer, tá perdoado e todos nós estamos aprendendo. Amém? Aí você suaviza tudo. Então, queridos, é muito, muito importante até essa questão que nós vamos abordar aqui na questão de transparência, de santidade. Nós vamos tocar nesse assunto. Então, compreender esse tema chamado discipulado vai, além de motivar você a ser um bom discipulador para alguém, também vai te encorajar a continuar sendo um discípulo de excelência, né? Que é o outro chapéu, né? O chapéu discipulador e o chapéu de discípulo. Então é isso. Continuando aqui, nós não queremos esquecer, lembrar que discipulado bíblico, praticado do jeito bíblico, produz resultados extraordinários. Guarde isso com você. Discipulado bíblico, praticado do jeito bíblico, produz resultados extraordinários. Então, nós estávamos abordando essa questão número 1,
que é o discipulado bíblico gera cura e libertação. Nós fizemos os nossos encontros com Deus, e eu sempre falei no passado muito, talvez eu deva enfatizar muito, olha, o teu encontro com Deus continua, não terminou no domingo à tarde, ele continua no discipulado 1 a 1. É no discipulado 1 a 1, naquela época nós falávamos isso, né? O discipulado 1 a 1, você vai continuar consolidando libertação e cura que o Senhor derramou na sua vida. Isaías 1,6 diz, da sola do pé, meu Deus, ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite, nem ungidos, com óleo. Eu creio que aqui está falando de uma unção para trazer essa cura e essa libertação na vida do discípulo. Então aqui nós vamos ver nesse contexto, era Isaías revelando a condição de Israel como um corpo todo machucado, todo arrebentado. E ele estava fazendo essa denúncia espiritual de como estava, não só espiritualmente, mas emocionalmente também, a nação de Israel. Então, para tratar tudo isso, lá no finalzinho fala, nem tratados com azeite ou com óleo. Então, tinha que ter a unção, tinha que untar, tinha que ungir. Lembra do Salmo 23? Que o Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas do descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Todo é um processo também que a gente pode aplicar no discipulado. E ainda diz lá, e unge a minha cabeça com óleo. Eles dizem que a ovelha acaba, de alguma forma, machucando a orelha, machucando a cabeça, machucando até o focinho, no pastar dela, no caminhar dela. E o pastor tem um óleo muito especial, porque as moscas começam a sentar. E ele tem um óleo que ele tem que colocar naqueles ferimentos, porque senão a mosca varejeira vai lá e coloca os ovos. Então aquele óleo é um óleo de proteção, de cura, de proteção na cabeça da ovelhinha. E também eu nunca fui pastor de ovelha, mas já cuidei de cachorro, ainda estamos cuidando do nosso pet. Gato também, nós temos uma gata, e com o ferimento desses bichos eu tenho um óleo especial, que é a andiroba, aí mosca nenhuma encosta. É impressionante, que é um antibiótico. A gente coloca no ferimento do animal, mosca nenhuma chega perto. Então, muitas vezes, nós temos que carregar o nosso vidrinho de andiroba. E uma das características da andiroba é que ela é amarga. Como dizia um amigo lá do Rio de Janeiro, ela é amarga pra dedéu. E algumas vezes a gente não vai passar mel, só que a gente tem que passar a andiroba com muito cuidado, não pode ser agressivo, às vezes passa com muito jeitinho no ferimento. Então a mesma coisa, às vezes a gente parece que as nossas palavras são tão amargas, né? Às vezes para curar uma ovelha, um óleo da unção, uma ministração. E nós já vivemos momentos assim, da gente voltar para casa chorando, eu e a Simone, e falarmos assim, perdemos a batalha. E no outro dia entramos em contatos com nossos discipuladores, e eles falaram, vão lá, vão atrás. E a gente ia atrás e aproximando da casa desses preciosos discípulos, a gente já chorando no carro. Mas chegamos lá, nos ofereceram um banquete. E não dormiram a noite, e o Senhor falou com eles. Essa ferida que eles fizeram é a ferida do médico. É a ferida do médico. O médico nunca corta para matar, ele corta para salvar. E nós saímos de lá de novo, ganhei meu dia, ganhei minha semana, ganhei o meu mês, ganhei o meu ano. Que eles disseram, pastores, nos perdoe, foi a ferida do médico. E não fomos nós que falamos, irmão, entenda uma coisa, que é um operar do Espírito Santo, amém? É um agir, na hora que você acha que você perdeu, o Espírito Santo está trabalhando, mudando corações. Então, use a sandiroba, não aleatoriamente, mas em casos mais graves. Às vezes a gente precisa de colocar uma andiroba. Às vezes precisa fazer alguma incisão, algum corte.
Mas se a gente fizer isso com amor, o Espírito Santo vai agir, vai abençoar e vai trazer transformação. Então, muitas vezes a pessoa está assim, eu vi assim, como essa descrição aqui, horrível, horrível, horrível. Uma família disfuncional, de 14 a 19 anos, o diabo fez um estrago na minha vida. Então nós vamos encontrar muitas pessoas assim, com problemas gravíssimos e seríssimos, mas eles serão tocados pelo poder de Deus através do seu discipulado. Então, nesse processo de cura no discipulado, não vai depender só do discipulador. Eu não falo isso como um falso conforto, porque nós temos muita coisa para aprender, mas eu te pergunto, quem foi que discipulou o Judas Iscariotes? Você sabe quem, né? O discipulador dos discipuladores. E o que o Judas fez? Jesus falhou, pisou na bola como discipulador. Mas é o mestre dos mestres, discipulador dos discipuladores. Errou alguma coisa? Não. Por quê? Porque, querido, já adiantando aqui, se um médico precisa fazer uma anamnésia, fazer perguntas, foi o último agora que eu consultei, uns meses atrás, agora ano passado, tanto tempo, né? Ano passado. Ele me aterrorizou lá e fez muitas perguntas difíceis. E disse, como que você pode deixar 2 anos sem fazer o teu exame? E pegou pesado lá. Graças a Deus que os exames, os resultados comprovaram só, graças a Deus, honra e glória, seja dada a Jesus, saúde. Mas ele me aterrorizou muito, fazendo perguntas. E então, se um médico precisa disso, então eu digo para todos vocês que vocês podem viabilizar o discipulado de vocês ou inviabilizar o discipulado de vocês, dependendo das respostas que vocês deem a esse discipulado. Então, assim como os Lázaros, eles vão vir, acho que nós ouvimos hoje essa estatística, 1.200.000 por semana estão convertendo no mundo. 1.200.000 por semana ou por dia? Por semana. Então eu diria aqui que o problema não é, eu diria, tanto ganhar. O problema é como cuidar e discipular bem cada pessoa. Então, queridos, esses Lázaros vão chegar ressuscitados. Lázaro, vem para fora. Aí ele sai todo enfaixado, pulando talvez em cima de 2 pés, não consegue nem andar. Tem gente que não consegue andar, todo enfaixado, os pés estão presos, as mãos estão presas, os olhos vedados, os ouvidos vedados. Mas olha o comando de Jesus, né? Quando ele sai ressuscitado, o poder da ressurreição tinha alcançado eles, igual o poder da ressurreição vai alcançar muitas vidas através de você. Mas lembre-se que o comando de Jesus permanece. Desatai-o e deixai-o ir. Amém, queridos? E para cumprir todo o propósito de Deus, tem que desatar os pés, tem que desatar as mãos, tem que desatar a cabeça aqui para a pessoa enxergar. Enfim, cada coisa dessa já merece uma grande mensagem sobre isso, mas não é o nosso foco. Então, esses Lázaros nós vamos encontrar, e dependendo de se ele vai deixar ou não a gente desatar, se você vai deixar ou não, aí fica na sua mão, depende ou não de eu responder para o médico. Depende ou não, se ele fizer uma pergunta que eu não goste, aí eu respondo ou não respondo. Se eu responder exatamente, eu vi um testemunho dos nossos pastores, que ele teve um câncer e o médico pegou uma prancheta e fez um monte de perguntas, ele foi respondendo, e depois o médico disse, esse é um dos melhores pacientes que eu já tive. Ele vai ficar bom. E realmente ficou bom do câncer, porque não omitiu nada. Então isso para mim é uma ilustração de que mais que a gente abre, mais que a gente tem um discipulado de verdade e profundo, mais crescimento, mais santidade, mais milagres, porque às vezes pode ser que o life não multiplica porque falta santidade. Eu lembro, chegou para mim um caso, ainda lá no telégrafo, pastor, essa pessoa está camelando, já está há um tempo e a coisa não anda, não se multiplica. Aí, o que eu faço? Eu digo, você tem que verificar 2 coisas. Se essa pessoa compreende a visão de células na época, né? É a mesma coisa hoje, né? Chama life, ele compreende bem a visão de células, se ele foi bem treinado.
Se você responder não, ele compreende bem a visão, foi bem treinado. E era uma senhora supervisora, né? Eu disse aí, a segunda pergunta já não compete para você, porque é um homem. Então conversa com teu marido, diz para o teu marido sentar com ele e conversar. E ele vai fazer essa pergunta, como é que está a vida de santidade? Se ele está acessando pornografia, o que está acontecendo, e etc, etc. Depois eles me trouxeram o relatório e falaram, pastor, ele foi bem treinado, etc, etc, compreende bem a visão, mas ele está muito amarrado por esse pecado. Graças a Deus que ele abriu o coração, confessou, foi transparente, tirou a máscara. E olha, uma pessoa assim, o resultado vem depois. Sucesso, vitória, crescimento e multiplicação. Lembra que o Senhor falou para Josué? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Então, irmãos, isso é muito forte. Quantos de vocês querem ver a Pastor Ananindeu ali no Metrópole explodindo de crescimento? Eu quero. Então tem que começar por mim. Amém? Tem coisas, claro, que precisam ser tratado ainda, coisas na sua vida, pastor. Com certeza. Eu vou fazer os 7 mergulhos de Naamã com o pastor Giovanni. Agora, por que eu estou falando publicamente isso? Porque eu falando publicamente eu me comprometo com esse processo. Mas o senhor já não é comprometido? Sim, mas eu quero me comprometer mais. Eu quero andar com 3 metros de altura. Eu lembro que o pastor Paulo tinha coisas que eu abria com ele. Às vezes eu colocava lá no WhatsApp, top secret. Ele já sabia que era uma coisa pessoal que eu queria falar com ele. A pastora Rebeca não queria nem saber, não queria nem saber. Abria com ele, pedia ajuda. Ele me aconselhava, nunca me acusou de irmão, tu és pago para ser santo. Não me condenou, ele me dava direcionamento, eu pedia para ele, pastor, fica antenado, o senhor vai orar por mim, mas fique antenado também. Se eu não te falar, você me pergunte. E eu lembro, irmãos, ele disse, irmão, no final, vamos orar. Aí eu me ajoelhava, botava a cara no chão com o telefone e ele orava por mim. Irmão, sinceramente, quando eu levantava de lá, parecia que eu tinha 3 metros de altura. Porque, irmãos, eu nem acredito que uma pessoa crente mesmo, ela sempre vai ficar mal. Porque hoje é terrível a pornografia. Quando pergunta assim de um pastor, vamos pensar a nível de pastor, por que saiu do ministério, roubou a igreja? Não. Ensinou heresia? Não. Por que ele perdeu o ministério? Geralmente, a maioria esmagadora é pecados na área moral. E eu estou tão chocado. Ontem eu fiquei sabendo de mais um. Hoje eu mostrei os livros dele. Olha, Simone, os livros que ele escreveu. E os críticos já estão dizendo, agora esse fulano vai viver. Ele tem que viver o que ele escreveu em teoria. Ai, é chocante demais, dói demais. E eu já fico assim num santo temor, porque acho que era 10 anos que traía a esposa. Como? O outro, 8 anos traindo a esposa. Como é que é isso, gente? E aí, eu nunca posso dizer, porque já teve um muito próximo de nós que confessou e dizia, isso nunca vai acontecer comigo. E aconteceu. E a Bíblia diz, tem o quê? Cuidado de ti mesmo. Então, às vezes a pessoa vem assim, acessando, né, tudo que hoje é um tal do nudes. Gente, é uma enxurrada. Por isso que eu digo, num toque de um botão está a perdição. Cuidado, se você não for atrás da pornografia, não te esquece, ela veio atrás de ti. E você faz a escolha, se ela vier atrás de ti, você faz a escolha se você vai acessar ou não. Então, Hebreus 4,13 diz, e todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos a quem temos que prestar contas. Tá, eu vou abrir um pequeno parêntese. Entenda que discipulado, as pessoas começam a pegar uma tônica, que discipulado é só para confessar pecar, para vomitar. Se eu quero. Isso vai acontecer, ou deve acontecer. Porém, discipulado não é só isso. Discipulado tem uma bolinha, sábado de manhã. Amém, irmãos? Discipulado tem uma pizza, um filme legal para assistir juntos. Discipulado tem uma viagem legal, discipulado tem rará, discipulado tem mergulho na água gelada do Igarapé, é uma caminhada, é uma convivência. Quantos aqui estão entendendo? Então não pega essa coisa assim, é um terror. Deve ter isso, que é o processo de cura, de santificação e de crescimento.
mas também tem esse outro lado maravilhoso. Amém, queridos? Então, vamos sempre caminhar no equilíbrio. Então, todas as coisas já estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Vai haver uma prestação de contas. Agora, bem recente, a esposa de um pastor disse assim: eu não sabia que o meu marido, fulano, estava indo para o inferno, porque ele ia prestar conta. Eu também tenho que prestar contas. E aí o próximo versículo, Provérbios 28:13, diz: quem esconde seus pecados não prospera. Mas esconder de quem? Se todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Quem que esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra o quê, irmãos? Misericórdia. É por isso que as misericórdias se renovam cada manhã. Então, repito a pergunta. Se todas as coisas estão descobertas aos olhos de quem devemos prestar contas, por que eu tenho que confessar os meus pecados? Em que circunstância eu tenho que confessar? Você tem que lembrar uma coisa. Nenhum lugar na Bíblia diz que você tem que confessar para o padre, para o pastor, para o bispo, para o papa, por arcebispo, para o pároco, para o pastor, para o diácono. Em nenhum lugar diz que para você ser perdoado, você tem que confessar para uma pessoa. Não, para você ser perdoado é 1 João 9. Se confessarmos nossos pecados a Ele, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só que o pecado, ele fere, o pecado, ele vicia, o pecado, ele pode, porque se ele não fosse prazeroso, igual um amigo meu, não sei se ele era psicopata, ele dizia assim: pastor, a vingança dá um prazer imenso. Eu nunca tinha parado para pensar que também era um prazer poder fazer a pessoa sofrer como vingança. Então, ele vicia, ele domina, ele é como grilhões, é como correntes. Então, aquele que é sincero, aquele que é ovelha, ele toca na lama, fica mal, porque a ovelha não foi criada para aquilo. A ovelha tem uma outra natureza, que não é a natureza de porco. Eu duvido se uma pessoa fica andando assim, pecando, sem sentir nada, sem se incomodar, se realmente ela nasceu de novo, se é um filho de Deus. Mas a maioria tem pessoas sofrendo, carregando culpa. E olha, o bicho é tão nojento que ele vem te acusar nos horários mais sagrados, quando você está naquela adoração, quando você está naquele tempo gostoso na palavra e vê aquela seta descarada. Às vezes até a seta vem dizendo: tu é crente coisa nenhuma. Quantos aqui estão me entendendo, irmãos? Então, é muito impressionante isso. Então, para sermos perdoados, nós vamos falar com o Senhor. Agora, para sermos curados, está em Tiago 5,16, confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Eu estava ouvindo um testemunho do irmão que ele entendeu assim: não, eu posso confessar isso para os meus colegas, para o meu amigo. E sabe o que aconteceu? Ele fez isso, além dele não ser curado, ele ainda prejudicou a vida do outro. Que o outro viu aquilo, ficou escandalizado e depois começou até a aprontar a mesma bobagem. Ele tinha que procurar alguém a quem de direito. A quem que eu devo procurar? A esposa. Ela tem que saber. Aí tem muitas nuances, né? Tem coisas aí que talvez tem que buscar um aconselhamento, porque nem toda mulher seria pronta para ouvir. Entende, irmãos? O perdão nem sempre é bonito, irmãos. Ele é regado por trauma, choro, muita dor. Eu te digo isso porque eu já vi isso muitas vezes. Então, tem que abrir com a esposa. Agora, já teve casos que eu digo: não. Você já... Não, porque eu estou me sentindo muito mal. Calma. Você já conversou comigo, já está na luz. O que está na luz não está mais na mão de Satanás. O que está escondido está em trevas, na mão do diabo. Tenha calma. Vamos orar para o momento certo. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí até que chegou esse momento, foi maravilhoso. Depois nós acompanhamos o pós-cirúrgico, foi tudo bem, processo de recuperação, pronto.
aí vem a cura. Amém, queridos? Cura completa para nunca mais quebrar. Porque quando quebra um braço, a calcificação fica muito maior. Nunca mais quebra naquele lugar, porque a calcificação fica muito forte. E a dor que a pessoa passou, tudo que ela passou, ela vai pensar 2 vezes de se enfiar no negócio deles. Então, confessai-vos os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A palavra aí, a palavra iomai, que significa curados e libertos do pecado. Então, essa é uma grande ferramenta, o discipulado, né? No processo de cura, através da transparência. Esse é um caminho normal. E até mesmo a ciência, como eu já falei, ela comprova isso. Cura depende da informação. No que tu não falou para o médico? Às vezes eu penso em contar muitas histórias, mas as minhas histórias, elas ilustram o que eu estou ensinando. Um amigo meu ia mudar de cidade, tinha um plano maravilhoso de saúde, quer saber, lá não vou poder usar esse plano, e fez um check-up. Check-up dele maravilhoso, quando ele levou aquele monte de papel e tomografia e ressonância, um monte de papel. Tudo que era tipo de exame. O médico olhou, que maravilha, cara, tu tá bem. Aí ele disse assim, cara, eu não falei isso com o meu médico. Aí ele disse assim, doutor, eu só queria falar uma coisa assim, que de vez em quando escorre do meu nariz uma água sanguinolenta, tipo um muco, mas sanguinolento, estranho. Aí o médico disse, cara, peraí. Prescreveu, disse, procura o fulano de tal, que é um otorrino-naringologista, até difícil para falar, isso quase desmente a língua, né? Aí ele foi para lá. O médico já meteu uma câmera, já olhou e disse, ih, rapaz, o negócio aqui não é muito legal. Ele já viu pelo contorno, formato, que podia ser um câncer. E não era outra coisa a não ser um câncer. E aí o primo da esposa médico já botou um laboratório no lado do centro cirúrgico. Quando já operaram esse tumor, já fez o exame, constatou, já viram no Brasil qual o lugar que dava a melhor resposta. Ele logo depois já viajou e hoje o meu amigo está totalmente curado. Descoberto a tempo, tratado a tempo, salvação garantida. Amém, irmãos? Então note bem isso, como é importante, até no campo da medicina, então também no campo espiritual, emocional. Eu penso, irmãos, que menos psicólogo, eu não estou desmerecendo os psicólogos, menos psicólogo alguém ia, tem gente que vai, mas sem propósito. Ou seja, mas o senhor é contra? Não. Se tivesse a psicóloga que mora noutra cidade, ela estivesse aqui, eu te garanto que eu iria mais vezes. Tem gente, médico de doido, não? Misericórdia. Então, a Bíblia é muito clara em dizer que a cura só chega, irmãos, através da transparência. Sinto muito em dizer, não existe outro caminho. Confessar libera graça. Esconder traz um atraso na corrida, na caminhada. Lembra do Salmo 51, quando Davi disse, enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo dia. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então era o resultado. E aí teve que abrir, com Natan. Não foi fácil. Então, queria que você ficasse em pé e a gente vai fazer uma oração.